Então, prosseguindo, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas particularidades do advérbio. Na coordenação de dois ou mais advérbios terminados pelo sufixo mente, pode-se empregar tal sufixo somente no último, né, advérbio. Por exemplo, ó, ele fala calma, sossegada e pausadamente. Veja que eu tenho aqui, ó, ele fala calma, ó, eu falei ele. E por que eu coloquei aqui calma? Porque isso aqui, ó, calma, não é um adjetivo. Calma é um advérbio. Na verdade, ele fala calmamente, sossegadamente e pausadamente. Então, eu posso colocar o mente, o sufixo mente, só no final. Ele fala calma, sossegada e pausadamente, tá? Continuando. Modificando particípios, empregam-se as formas analíticas mais bem e mais mal no lugar de melhor e pior, respectivamente. Eu digo assim, pessoal, ó, aqueles candidatos estão mais bem preparados do que os outros. Olha isso, ó, eles estão mais bem, né, e não digo melhor preparados, eu digo mais bem preparados e não melhor. Então, no caso de particípios, né, modificando particípios, aqui, ó, aqui é um particípio, né? Preparados. Você sabe que a maioria dos particípios, eles têm a função de adjetivo, né? Estão bem mais, estão mais bem preparados. Isso aqui é advérbio, está modificando um adjetivo. Esse adjetivo aqui é o particípio. Vocês, esses são os projetos mais bem elaborados que eu já vi. Então, observa mais bem e não melhor, né? O seu trabalho está mais mal elaborado do que o meu. Ó, está pior elaborado do que o meu? Não, está mais mal elaborado. Às vezes fica feio, mas está correto. É essa forma que você deve utilizar. 4. Na linguagem coloquial, é comum o emprego de certos advérbios no diminutivo, expressando afetividade ou intensidade. Pertinho, cedinho, agorinha, depressinha, com o valor de superlativo. Pessoal, quando você coloca o inho, nesse caso dos advérbios, você não está usando o diminutivo, né? Nós estamos utilizando o quê? Está dando ideia, não de diminuição. Quando eu digo assim, ó, prato, pratinho, então prato, pratinho é o diminutivo de prato, ou seja, é um prato pequeno. Mas quando eu digo perto e pertinho, eu não estou dizendo que é um perto menor, não estou dizendo isso, né? Eu estou dando, na verdade, uma ideia, um valor de superlativo, ou seja, pelo contrário, eu estou dizendo que está mais perto ainda, né? Você diz assim, onde é que você está? Estou bem pertinho, ó, bem pertinho. Se eu disser bem perto é uma coisa, se eu disser bem pertinho, quer dizer que eu estou mais perto ainda. Então, dá a ideia de valor de superlativo, né? Ó, moro pertinho daqui, moro bem perto, moro muito perto daqui. Então, na verdade, eu uso aqui o inho para dar uma intensidade maior, né, com o valor de superlativo. Ó, acordei hoje cedinho, quer dizer, acordei muito cedo. Preciso de um pouquinho de tempo, preciso de mais tempo, né? Estou melhorzinho, estou melhor, estou mais melhor. Desculpa a expressão aí. Na verdade é isso. Estou mais melhor? Não, estou melhorzinho. Lógico que não existe mais melhor, né, pessoal? Na linguagem coloquial é comum também a repetição de advérbios exprimindo valor de superlativo. Ó. Eu posso dizer assim, ó. Rafaela mora longe, longe. Quer dizer, eu estou repetindo para dar também a ideia de superlativo. Quer dizer, ela mora muito longe. Aí eu repito o advérbio ainda para exprimir um valor de superlativo. Ó. Todos chegaram cedo, cedo, né? Muito cedo. Para se exprimir o limite de possibilidade, antepõe-se ao advérbio o mais, né, ou o menos. Ó. Voltarei o mais cedo possível. Farei o possível. Ó, farei para voltar o mais cedo possível. Ou o mais cedo. Quer dizer, estou dando a ideia de possibilidades. Aí eu coloco o artigo, o mais ou o menos. A expressão o mais ou o menos antes, no caso do advérbio. Ok? O advérbio aqui no caso é cedo, tá, pessoal? É comum o emprego de adjetivos com valor de advérbios. Nesse caso, o adjetivo a semelhança do advérbio permanece invariável. Isso aqui é um caso interessante. Ó. Isso aqui é um caso daqueles que eu falei no começo desse treinamento, de dizer o seguinte, né, que você não deve decorar as classes gramaticais. Você tem que entender o valor que elas têm, certo? Você tem que entender. Por exemplo, aqui, ó, a cerveja que desce redondo. Pessoal, redondo. Redondo é o quê? Não é um adjetivo? É. Pessoal, adjetivo modifica o valor de quem? De advérbio. Beleza. Pergunto para você. Esse redondo aí está modificando cerveja ou está modificando o verbo descer?
Ah, está modificando o verbo descer. Então, nesse caso, redondo é um adjetivo, mas nessa oração aí está com valor de advérbio. Entendeu? Então, não decore, entenda. Entenda o sentido. Por quê? Porque o advérbio é quem modifica o verbo. O adjetivo modifica o substantivo. Eu não estou modificando o substantivo cerveja. Eu estou modificando o verbo descer, tá? Porque eu poderia dizer que ela desce redondo, que ela desce devagar, que ela desce, sei lá, rápido. Hã? Observa, ó. Quando eu faço isso, você observa literalmente que eu estou modificando é o sentido do verbo e não a cerveja. Então, nesse caso, um adjetivo com valor de advérbio, tá bom? Então, não decore, entenda. Ó, o professor falava baixo. Fato que dificultava a compreensão dos alunos. Olha aí, ó, o professor falava baixo. Ou baixo não é um advérbio, é um adjetivo? É, o menino é baixo, né? Aquela casa é baixa, está baixa, né? Não é tanto é que eu posso, como é que se diz? Flexionar, ó. Aqueles rapazes são baixos, aquela menina é baixa, aquelas garotas são baixas. Veja, eu modifico, né? A mesma coisa do redondo, né? A casa é redonda, as casas são redondas. É um adjetivo. Né? Mas nesse caso aqui, funciona como advérbio. E como advérbio, ele não modifica. Porque se eu dissesse assim, ó, o professor fala baixo, os professores falam baixo. As professoras falavam baixo. Veja, não modifica, porque nesse caso, o baixo, o adjetivo está com valor de advérbio. E como tal, ele se torna invariável. Beleza? Então é isso, né? Na próxima aula a gente fala de locuções adjetivas, de locuções adverbiais.